queridos! Sejam todos aí bem-vindos à nossa aula de Biologia da segunda série. Sou a professora Sara Arinana. Vamos dar uma olhada aí o que a gente vai estudar. Olha aí o nosso objeto de conhecimento, implicações e benefícios do uso da radiação, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos, radioatividade. E no nosso detalhamento, evolução biológica, procariontes e eucariontes, e a gente também vai falar de biologia molecular, estrutura do DNA e RNA. Muito bem, então esses são os nossos conteúdos, objeto de conhecimento e detalhamento. Vamos para a nossa aula. Muito bem, queridos, a gente vai falar hoje sobre células, sobre DNA e RNA. E antes da gente falar propriamente dessas estruturas, né, a gente precisa relembrar ou, verificar como foi que elas surgiram. Aqui a gente tem a imagem da Terra primitiva, tá bom? Estima-se que a Terra tenha surgido há 3,5 bilhões de anos atrás. A gente não sabe nem mais ou menos quanto é 3,5 bilhões assim no tempo, né? Mas então a gente sabe que é muito tempo, né, que a Terra aí tenha surgido, ok? E aí então tem algumas hipóteses, hipóteses são algumas sugestões do que pode ter acontecido, né, da Terra, de como é que era a Terra, chamada de Terra primitiva. Então, estima-se que na Terra primitiva, logo aí no surgimento da Terra, era muito quente. Era muito quente, é isso que a gente está vendo aqui na nossa imagem. E havia então uma instabilidade, né, na crosta terrestre, então é por isso que aqui a gente está vendo vulcões. Então, por causa dessa instabilidade, embaixo da crosta terrestre tem um manto, tá bom? E o manto é formado por magma, né? O magma, ele pode sair aqui, ó, por meio ali nas aberturas, que são os vulcões. Quando esse magma sai, a gente chama de lava, tá? Então, por causa dessa instabilidade da saída do magma, então a Terra era muito quente, tinha muita, como a gente está vendo aqui, ó, tinha muitas erupções vulcânicas, com isso também muita fumaça, e aí a gente tinha vários outros, com essa fumaça, com a erupção vulcânica, tinham várias substâncias no ar, por exemplo, no solo, como amônia, metano, gás hidrogênio, gás carbônico, tá ok? E ainda por cima, além da gente ter grandes erupções vulcânicas, né, ter essa instabilidade, então tinham muitas descargas elétricas. A Terra não estava ali com a sua atmosfera formada, por isso os raios ultravioletas entravam. Todas essas circunstâncias, calor, raios ultravioletas, descargas elétricas, tudo aí, isso combinou para que se formassem compostos ou moléculas orgânicas. Isso são hipóteses, tá, gente? E essas moléculas orgânicas foi o que deu origem aos seres vivos, tá? Então, eles são precursores dos seres vivos. Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Então, aí a gente tem, ó, que os compostos orgânicos surgidos na Terra primitiva, eles se alimentavam tanto de outros compostos orgânicos quanto de compostos inorgânicos, tá? Ou seja, os primeiros seres vivos, eles eram heterótrofos. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre o conceito de heterótrofos. O que são heterótrofos? São seres que, para se alimentar, precisam de outro ser, tá bom? Precisam de um outro ser, eles vão, né, absorver ali, vão ingerir, né, mas eles precisam de um outro ser para se alimentar, tá? Outro ser vivo ou não vivo, ok? Muito bem, vamos botar lá na nossa imagem. E outra questão também, que além dos primeiros seres vivos serem heterótrofos, eles também eram anaeróbicos. O que é isso, professora? Anaeróbicos são seres que vão... a gente utiliza o gás oxigênio
nas nossas células para a gente produzir energia, tá? A gente produz energia, as nossas células produzem, para isso a gente absorve o gás carbônico. Os seres anaeróbicos não utilizam gás carbônico. Isso significa que a Terra primitiva ela não estava cheia de oxigênio. Eu falei gás carbônico, né? Na verdade, gás oxigênio. Então, seres aeróbicos, como é o nosso caso, nós inspiramos, né? Nós inalamos, nós absorvemos aí o gás oxigênio. Nós absorvemos o gás oxigênio para quê? Para que as nossas células produzam energia. Tá? Já os seres anaeróbicos não utilizam gás oxigênio, ok? Então, devido à Terra primitiva não ter muito gás oxigênio, porque ela era muito instável, cheio de fumaça, né? Por causa das erupções vulcânicas, então os primeiros seres vivos não poderiam absorver gás oxigênio, porque eles não iam, né, progredir. Então, os primeiros seres vivos, além deles serem heterótrofos, eles eram anaeróbicos, não absorviam gás oxigênio, ok? A gente tem um esquema na nossa próxima imagem, que é sobre o surgimento das células, tá bom? Então, gente, a gente viu que compostos orgânicos deram origem aos primeiros seres vivos, ok? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Muito bem, chegando um pouquinho para cá. Ok, então olha só, aqui eu tenho uma célula chamada de célula animal, tá? Eu tenho uma célula animal e a gente tem aqui a célula vegetal, mas a história não começa aqui. A história começa um pouquinho mais para cá para baixo. Muito bem, aqui. Bem, aqui a gente tem uma célula simples, gente, uma célula simples, tá? Chamadas de árqueas. A gente ainda tem árqueas até hoje. E aí o que aconteceu? Estima-se, tem uma hipótese que essa célula, a ela foram adicionados alguns outros seres, como por exemplo uma bactéria, tá? Uma bactéria que se uniu a essa outra célula, trazendo um flagelo para ela. O flagelo é essa estrutura que parece assim, igual dos espermatozoides. Essa estrutura aqui, ó, é um flagelo, ok? Outra coisa interessante que estima-se que se associou às células primitivas é que elas se associaram a bactérias que que já absorviam oxigênio. Essas bactérias se associaram, tá? Se associaram a essa célula. Por isso, é uma associação de simbiose. Para a bactéria foi interessante ficar dentro da célula, tá? E aí, então, a gente tem a formação da célula animal, ok? E outro ser, chamado de cianobactéria, que se alimenta por meio da fotossíntese, se associou também a uma célula. Só que aí eu já tenho célula diferente. Eu tenho célula vegetal, ok? Então eu tenho aí uma hipótese de como é que surgiram as células. Como é que surgiram as células? Eu tenho compostos orgânicos formados lá na Terra primitiva. Ok, desses compostos orgânicos eles eram heterótrofos e anaeróbicos. E aí então a gente tem depois a formação de células. Essas células elas foram se associando a outros seres, a bactérias, a cianobactérias, e formando as células que são hoje, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, ok? Vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Os primeiros seres simples, isto é, os primeiros seres eram simples, né? Isto é, eles eram procariontes. E após a associação com outros seres, surgiram as células eucariontes. Gente, está destacado aí dois termos, procariontes e eucariontes. Então, as primeiras células, elas eram células simples, procariontes. Depois, com a associação com outros seres, é que eu tenho células eucariontes. Então, as primeiras são chamadas de procariontes
E em seguida a gente vai ter células mais complexas chamadas de eucariontes. A gente ainda tem essas células até hoje, tá, gente? Então eu tenho aqui, quem é a célula procarionte? Primeiro é uma célula mais simples. E a gente foca muito que as células procariontes, elas têm duas partes importantes, tá? Elas vão ter aqui, ó, uma estrutura que vai circundar essa célula aqui, ó. No caso, a gente vai ter parede celular e membrana plasmática, e dentro desta célula aqui, eu vou ter um material genético. Mas observa que esse material genético, gente, quando eu falo material genético, tá? Nesse caso, você vai entender que é o mesmo que DNA. Daqui a pouco a gente vai ver que material genético pode ser tanto DNA quanto RNA. Mas normalmente quando a gente fala de material genético é o DNA. Então eu tenho duas partes importantes de uma célula procarionte. Eu tenho aqui, ó, a estrutura que vai delimitá-la, tá? E eu tenho aqui dentro o material genético. Mas observa que esse material genético, ele está espalhado aqui, ó. Ele está espalhado dentro da célula. Ou seja, essa parte dentro da célula, só para relembrar, que eu acredito que os senhores estudaram ano passado, é chamado de citoplasma. Então, o material genético dentro da célula procarionte, ele está espalhado lá no citoplasma, ok? Vamos dar uma olhada aí na nossa próxima imagem. Ó, as células procariontes são mais simples, pois elas não têm carioteca. O que é carioteca? Carioteca é o que vai delimitar o material genético, tá? Possuem poucas organelas e também tem um material genético. São exemplos de procariontes. As bactérias e as cianobactérias. Ok? Muito bem. Vamos entender mais um pouquinho dessa célula procarionte. Vamos entender mais um pouquinho. Vamos voltar lá para a nossa imagem. Bem, gente, o que eu quero que você observe? Primeiro, as células procariontes são as células mais simples, ok? As células procariontes, elas vão ter o seu material genético, como a gente está vendo aqui, ó, espalhado no citoplasma. Ela não vai ter uma membrana cobrindo aqui, ó, não tem essa membrana cobrindo o material genético. O nome dessa membrana é carioteca, tá? Outra coisa, as células procariontes, elas têm poucas organelas, tá? Elas vão ter ribossomos, elas vão ter mitocôndria, mas são poucas, ok? E quem é que tem essa célula? Quem tem são bactérias e cianobactérias. As bactérias que causam infecção bacteriana, são elas que vão ter esse tipo de célula mais simples. Apesar de elas serem simples, mas às vezes elas causam, né, grandes problemas. Muito bem. A gente falou de células procariontes, que são as células mais simples. Agora a gente vai para as células eucariontes, que são células mais complexas. Vamos dar uma olhada aqui? Ok? As células eucariontes, elas são células mais complexas, mas eu tenho dois tipos de células eucariontes. Eu tenho a célula animal, que é essa célula aqui que a gente está vendo, e tenho a célula vegetal. O que é importante a gente notar da célula animal e da célula vegetal, gente? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você observe é aqui dentro, ó. Aqui dentro eu tenho um material genético. Lembra que lá na célula procarionte, o material genético está todo espalhado no citoplasma? Aqui na célula eucarionte, esse material genético está delimitado aqui, ó. Ele tá envolvido, ele está protegido por uma membrana, que é essa membrana que está aqui, que é essa membrana aqui, ó, que está aqui ao redor, chamada de carioteca. Então, na célula procarionte, eu não tenho carioteca. O material genético está espalhado no citoplasma. E na célula eucarionte? Tem carioteca. Então, eu tenho célula animal
ela é eucarionte. Por quê? Porque ela tem carioteca. Só para relembrar, aqui eu tenho membrana plasmática, essa estrutura aqui está circundando a célula, e no meio dela se chama citoplasma. Gente, olha a carinha dessa célula. Ela é muito mais complexa do que a célula procarionte, tá? Vamos ver que também a célula vegetal, vamos dar uma olhada aí. Olha aí, a célula vegetal, a gente vai entrar na planta. Olha aí, ó. Que linda a célula vegetal. Gente, olha como a célula vegetal também tem o material genético, tá aqui o material genético. E também esse material genético tá delimitado pela carioteca. Por isso que a célula vegetal também é uma célula eucarionte, tá bom? Outra coisa importante aqui dessa célula, eu vou dobrar ela aqui. Ela não quer dobrar. Tá bom, tudo bem. Muito bem. Outra coisa importante dessa célula é que ela vai ter aqui, ó, parede celular. É uma estrutura muito mais espessa, né? Ela é muito mais... Vou aumentar aqui, que é pra gente ver. Aqui, ó, eu tenho parede celular, tá? Parede celular, a gente não tem parede celular. É uma estrutura muito mais rígida, né, circundando aí a célula. A gente não tem parede celular. Outra coisa interessante, observa, gente, que essa célula, ela é muito mais complexa, ó. E a gente tem uma estrutura aqui, uma estrutura verde, aqui, ó, chamada de cloroplasto. A célula vegetal, ela tem cloroplasto. Outra coisa interessante é que a célula vegetal ela vai ter essas estruturas chamadas aqui, ó, de vacúolos. Aqui vai acumular, por exemplo, água. A gente não tem vacúolos grandões assim, tá? A gente tem vacúolos nas nossas células, mas menores. Vamos dar uma olhada aí a diferença entre célula animal e vegetal num texto. Olha aí, ó. A célula eucarionte, que é aquela que tem carioteca, a carioteca é a membrana que protege o material genético e forma o núcleo, né? Quem são as células eucariontes? É a célula animal, formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? E a célula vegetal, que também tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ela também tem uma organela que só tem na célula vegetal, chamada de cloroplasto, tá? Não tem na célula, a gente não tem cloroplasto na célula animal. Lembra que o cloroplasto é aquela organela verde. Se a gente tivesse cloroplasto, primeiro a gente ia fazer fotossíntese, segundo a gente ia ser verde. Não gostei muito não, porque ser verde deve ser meio estranho, né? Apesar de eu gostar de verde. Beleza? O que a gente falou até aqui? Olha aqui nos meus olhos verdes. A gente falou que surgimento das células, que células? Célula procarionte e célula eucarionte, ok? Agora a gente vai entrar numa parte da célula, chamada de núcleo, né? Quem é que tem núcleo? Só tem núcleo quem é célula procarionte e eucarionte, tá bom? Bem, gente, então eu vou aumentar aqui um pouquinho a nossa imagem, tá? Vamos lá, olha só, o que a gente está vendo aqui? Vamos começar aqui a aumentar, muito bem. Chegar um pouquinho mais para cá, ok. O que a gente está vendo aqui? A gente temos nós, seres humanos, ok? Todo ser humano é formado por célula. Que célula é essa? Célula eucarionte, tá? Muito bem. E aqui, ó, tá enfatizando o quê? Que essa célula, né? Nós somos seres humanos, nós temos células eucariontes, nós temos núcleo. E o que tem dentro desse núcleo, gente? O que tem dentro desse núcleo é o material genético. E o material genético, às vezes, ele pode se enrolar, tá? Ele pode ficar condensado, enrolar e condensar. Como assim, professor? Olha aqui nos meus olhos verdes. Não tem quando um menino vai soltar papagaio, né? A gente chama papagaio aqui no Amazonas, que é a mesma pipa. E aí ele tá com uma linha enorme, né? Ele vai pegar a linha assim? Não, o que ele faz? Ele pega uma garrafa PET
ou uma lata de leite e enrola a linha todinha. Para quê, gente? Para ficar organizada a linha ali, né? Para ele não perder a linha não embolar, né? Ele perder a linha. É a mesma coisa. O material genético, o DNA, ele é muito longo, ele é uma fita muito longa. Aí, o que o nosso organismo, né, criado perfeitamente, faz? Ele se enrola. Então, vamos voltar para cá. Quando a gente tem o DNA enrolado, não vou falar enrolado, o termo é condensado, ele está nessa estrutura aqui, ó, chamada de cromossomos. Quando o DNA está na estrutura de cromossomos, é porque ele está aqui, ó, todo condensado. Aqui eu estou vendo o DNA. E esse DNA é o mesmo daqui do cromossomo, ok? Todos nós, todas as nossas células são formadas por... Todas as nossas células têm o nosso DNA, tá bom? Todas as suas células diz quem você é. Todas as suas células diz se você é alto, se é baixo, que se você é homem ou mulher. Todas as suas células dizem isso, tá? E vamos dar uma olhada aqui. E outra coisa, eu vou dar mais um zoom, gente. Dá mais um zoom aqui, ó. Você tá vendo, olha aí o DNA. O que a gente está vendo aqui nesse DNA? A gente está vendo que esse DNA, ele é formado aqui, ó, por estruturas chamadas de base. Observa que essas bases têm umas letras aqui, gente, tem umas letras. Uma letra se encaixa na outra, porque é um código. O DNA é um código. Igual, por exemplo, o número de telefone. Eu vou passar aqui o número, por exemplo, do telefone da professora Márcia, 984011213, né? Suponhamos que esse seja o número do telefone da professora Márcia, né? E aí, gente, se você mudar um número, coloca 14, por exemplo, não vai colocar 13, coloca o 4 no final, você já não liga para a professora Márcia. Você vai ligar para mim, por exemplo. Você iria falar com a professora Márcia? Não, colocou errado o 4. Vai falar com a professora Sara. Então, o DNA, gente, o DNA é a mesma coisa. Ele é formado por códigos, tá? Por códigos. O nome desses códigos são base. E esses códigos é que vai dizer tudo que nós somos, tá? Eita, que eu vou apagar esse número que eu não sei nem de quem é. Aí, professora, eu juro, eu pensei que a senhora ia dar o número da professora Márcia. Só se fosse para ela me, né? Ela me cutucar aqui. Então, gente, o material genético, quando a gente fala material genético, é o mesmo DNA, tá bom? E o DNA está onde? Está no núcleo da célula. O DNA pode estar nesse formato de fita ou ele pode estar todo condensado, no formato de cromossomos. Vamos dar uma olhada na primeira cartela que fala sobre o DNA, ou material genético. Olha aí, o material genético é o código da vida, né? Porque lá tem o código dizendo quem você é. É uma molécula formada por várias bases que determinam as nossas características, personalidade e até mesmo parte do nosso comportamento. Gente, o DNA, o material genético, né? Ele não determina quem você é, mas ele influencia. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, a minha mãe, fiquei sabendo que ela era, quando criança, extremamente questionadora. Uma pessoa questionadora, ou uma pessoa, né, vou brincar, rebelde. Adivinha como eu sou? Né? Um pouquinho só. Muito não, né? Aí então, então a gente pega esses comportamentos, né? A gente nasce com alguns comportamentos, personalidade, mas isso quer dizer então que eu tenho que questionar tudo? Não, mas me influencia. O que eu sou, o seu DNA influencia, né? Aquele negócio de filho de peixe, peixinho é? Não necessariamente, né? O fato, por exemplo, da gente ter tido pais que têm problemas, por exemplo, com vícios, isso pode indicar que você possa ter algum problema. Vai determinar a sua vida? Você que diz, né? Não é bem assim, mas determina muito, vamos dar uma olhada aqui, na nossa personalidade e no nosso comportamento. É incrível como indica, não determina.
Muito bem, gente. Olha só, quando eu falo de material genético, a gente lembra logo do DNA. Vamos dar uma olhada na carinha do DNA? O DNA é esse aqui, ó. O DNA é essa fita dupla, tá? Como a gente viu, essa fita dupla com as suas bases, olha. Essas bases é que vão ser o código genético, mas eu também tenho, gente, outro material genético chamado de RNA. Era como se eu tirasse só um pedacinho aqui do DNA e colocasse aqui, RNA. Tá? Então, assim, o que você tem que saber? Material genético está dentro da célula. Normalmente, quando a gente fala de material genético, eu estou falando do DNA. Fita dupla, tá bom? Com as suas bases, é o que comanda a célula. Mas agora você vai aprender que eu também tenho outro tipo de material genético, RNA. Fita simples, era como se fosse só um lado da escada, né? E ele também vai ter as suas bases. Para que serve o RNA? O RNA ele vai fazer atividades específicas dentro da célula, como por exemplo, produção de proteínas, tá? As proteínas, elas vão, ó, era como se fosse, o DNA não sai do núcleo. Aí ele diz, ó, a célula diz, né? Preciso formar umas proteínas. Vou mandar um código lá para o citoplasma. Mandei o código. Esse código é o RNA. Vamos dar uma olhada na nossa tabela. Olha aí, o DNA, quem é? É a fita dupla. É a molécula que vai comandar a célula. E o RNA? É uma fita simples, só tem um lado, com atividades específicas. E é uma cópia de parte do DNA. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho de DNA? Gente, o DNA ele se enrola, como eu falei para vocês, ele se condensa e ele fica naquele formato, parece um xizinho. O nome daquele xizinho é cromossomos. Cada espécie tem o seu cromossomos. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, 23 de papai e 23 de mamãe. As formigas, gente, dependendo da espécie, elas têm entre 2 a 94 cromossomos. O açaí tem 36 cromossomos. E o indivíduo que mais tem cromossomos é a borboleta do Marrocos, 452 cromossomos. Olha só, né? Dá até para fazer aí um cálculo matemático. 452 recebe quanto da mãe, quanto do pai? Eu vou deixar isso para o pessoal de matemática. Quanto? 226. Obrigada, professora Márcia. Ai, essa é boa. Gente, olha aí. Então, vamos ver aqui. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, como eu falei para vocês, tá? Esses 46 cromossomos, lembra? O que são os cromossomos? É o DNA condensado que está lá no meio da célula, igual aquele exemplo que eu dei para vocês. O menino está com a linha de papagaio, né? Ele não vai pegar o bolo de linha, não, ele enrola lá na garrafa PET. Beleza? Então, vamos lá. A gente recebe o DNA do nosso pai e da nossa mãe. Metade do DNA é do papai e metade é de mamãe. Metade. Você tem metade do DNA do seu pai e metade da sua mãe. Tem gente que parece que nasceu só de pai ou só de mãe, né? A professora Márcia, por exemplo, vou contar para vocês. A filha dela é a cara do pai. Eu sou a cara do meu pai também. Parecia nada com a minha mãe. Então, olha só, gente. A gente recebe 23 de pai e 23 de mãe. E forma, ó, todo o nosso DNA é formado de metade dos nossos pais. Metade de cada um. Vamos dar uma olhada na nossa cartela. DNA é uma molécula que contém um código que determina as nossas características, como eu falei, internas e externas, nossa personalidade. Nós recebemos o DNA dos nossos genitores são os pais, cada um doa metade dessa molécula. Cada espécie possui a quantidade de cromossomos de DNA, né, condensado determinada. Cada espécie tem uma unidade determinada. E lembrando aí da estrutura do nosso DNA, né, gente? A estrutura do nosso DNA, fita dupla,
Cada pedacinho é chamado de base e cada uma vai ter um código que forma as redes de proteínas. Vamos falar do RNA para a gente concluir a nossa aula? O que é o RNA? O RNA é uma molécula que é mais simples, muito mais simples que o DNA. É uma cópia de parte do DNA e tem funções específicas da célula. Olha a estrutura do DNA. O DNA só tem um lado, como se tivesse só um lado, né? Como se fosse uma escada só de um lado, e ele tem estruturas, e ele tem aí bases também, e ele vai ter uma base diferente do DNA, ok? O que a gente falou hoje? A gente falou sobre surgimento das células, a gente falou sobre célula procarionte e eucarionte, e depois a gente foi lá para o núcleo da célula, falando de material genético, DNA e RNA, diferenciando um do outro. Espero que você tenha aprendido bastante.